A pedido do governo, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência vão apurar as causas do apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal. A falta de energia começou ontem por volta das 8h30 da manhã e, segundo o ONS, foi provocada por uma falha no Sistema Interligado Nacional. Em coletiva, o ministro de Minas e Energia classificou o evento como extremamente raro e sem relação com a segurança energética do Brasil. De acordo com Alexandre Silveira, as principais informações dão conta de que o apagão foi causado por uma sobrecarga no Ceará e em outra região ainda desconhecida. Os estados do Norte e Nordeste foram os mais afetados e a energia só foi totalmente restabelecida por volta de 3 horas da tarde. Um novo relatório do Operador Nacional do Sistema deve ser divulgado em 48 horas e a gente tem mais informações com ele que acompanhou tudo desde o início. João Pedro Melo, o que você traz de atualização para a gente? Bom dia. Oi, Carla. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. É isso, o governo federal pediu para que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência investiguem as causas desse maior apagão da história do Brasil em extensão. A ideia é apurar responsabilidades, viu, para saber o que de fato ocorreu para deixar 25 estados mais o Distrito Federal sem energia elétrica nessa terça-feira. Esse problema começou logo no início da manhã e só foi resolvido por completo por volta das 3 horas da tarde. E foi, obviamente, o suficiente para afetar a rotina da população brasileira, que enfrentou transtornos na chegada ao trabalho, diversas outras atividades, semáforos ficaram desligados, hospitais ficaram sem atendimento por conta exatamente da falta dessa energia elétrica. O ministro de Minas e Energia classificou esse evento como extremamente raro e sem qualquer relação com a segurança energética nacional, como você falou agora há pouco, Carlinha. Alexandre Silveira não descartou a possibilidade desse apagão ter sido causado por um ato criminoso e também premeditado. A gente vai ouvir agora o ministro Alexandre Silveira. Esse evento ter acontecido nesse horário da manhã, da forma que aconteceu, nos incita a estarmos pormenorizadamente pedindo que outros ministérios mais especializados na apuração de eventuais práticas que não coadunam com o que é importante para o setor, participem conosco da apuração do ocorrido nessa data. Nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje. Bom, a primeira-dama Janja da Silva associou esse apagão diretamente com a privatização da Eletrobras, isso pela internet. Em entrevista a jornalistas para explicar o ocorrido, o ministro ressaltou que é leviano relacionar o ocorrido ao processo conduzido no governo de Jair Bolsonaro. Alexandre Silveira, no entanto, classificou a crítica de Janja como natural, porque, segundo ele, o movimento fez mal ao país. Como o setor elétrico de um país, em especial com a dimensão territorial que é o Brasil, na minha visão, não deveria ser privatizado. Deveria ter uma função estatal. Portanto, a minha posição é de que a privatização da Eletrobras fez muito mal, em especial no modelo que ela socorreu, ela fez sim mal ao sistema. Bom, e a gente tem aí 2 linhas de investigação principais, né? Uma delas é da sobrecarga no Ceará, como a gente já falou agora há pouco, mas também a expectativa de que tenha ocorrido um evento em outro lugar do Brasil. E isso ainda não foi determinado, porque, segundo o Ministério de Minas e Energia, é uma situação muito rápida, então são questões de milissegundos, então é preciso analisar com muito detalhe para saber onde essa falha aconteceu e por isso acabou levando ao desligamento do sistema. Foram 16 mil gigawatts, né, ou megawatts, perdão, que ficaram fora da rede ao longo desse período, então essa é uma questão muito delicada. Por isso, o Ministério de Minas e Energia afirma o seguinte, que um relatório vai ser divulgado pelo Operador Nacional do Sistema em até 48 horas exatamente para esclarecer as causas desse apagão. A questão do Ceará já foi identificada, falta agora identificar então esse outro evento que levou a esse apagão. Agora, JP, você mencionou que esse foi o apagão, se não o maior, mais extenso certamente da história, com 6 horas e 18 minutos de duração, mais precisamente. Ocorre que a gente foi dormir, e já temos um histórico de outros apagões, em que isso não aconteceu. A gente foi dormir sem uma explicação clara sobre o que aconteceu, sem uma conclusão, e ainda 48 horas para ter uma resposta, ou para ter mais respostas sobre isso. É uma demora considerável. O que justificaria uma demora tão grande para entender o que aconteceu? E aconteceu cedo, 8h30 da manhã.
Pois é, essa é uma questão que está sendo analisada mesmo, como falei, por conta desse detalhamento, né? O ministro disse que há um sistema seguro, que tudo de fato pode ser identificado, só que há essa demora, porque são eventos de milissegundos. Ele disse que tudo tem que ser analisado em muito detalhe para saber onde ocorreu essa falha. Claro, ele não descarta que a falha tenha ocorrido no sistema da Eletrobras, exatamente que é quem abastece a região do Ceará, mas também há um outro evento, segundo ele, em algum lugar do Brasil. Ontem, logo no início da manhã, quando a gente falou sobre esse apagão, eles disseram que tinha sido um problema na transmissão do Nordeste para o Sudeste do Brasil, né? Que isso tinha derrubado uma parte da carga, outras questões. Então, esse é um ponto que ainda está em investigação. A gente, claro, vai seguir acompanhando para ver qual a posição do Ministério de Minas e Energia e também para trazer aí os principais detalhes a respeito dessa questão. E só para trazer uma informação rapidinho, o ministro de Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, vai se reunir com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico ainda hoje no Ministério de Minas e Energia. Essa reunião está marcada para as 9 horas da manhã. Essa reunião também que vai contar com participantes da empresa de pesquisa energética. Tudo isso para tentar esclarecer mais um pouco a respeito desse apagão. Lembrando que é o maior em questão de extensão, né? Mas a gente teve um outro também muito grande com uma falha de Itaipu lá em 2009, novembro de 2009, só que esse durou ali mais ou menos 4 horas, foi no período da noite, foi uma questão bem diferente do que aconteceu ontem. O João Pedro trouxe aí a fala do ministro, citando ou comentando, né, essa afirmação de que a Eletrobras foi privatizada em 2022. Ele acabou sendo, né, João Pedro, impelido a falar sobre esse assunto depois do tweet da esposa do presidente da República. A Janja tweetou o seguinte: a Eletrobras foi privatizada em 2022. Era só esse o tweet. Jogou a informação e saiu correndo. E aí o ministro teve que responder. Ele acabou sendo levado, né, a esse comentário. Uma tentativa barata, né? Vamos ser justos aqui de politizar uma questão que é técnica. O Brasil tem um histórico de apagões com a Eletrobras privatizada e com a Eletrobras estatal. Não era o momento de você jogar um tweet como esses para colocar mais lenha na fogueira. João Pedro. Não, manda bala. Beijo pra você, João Pedro. Bom trabalho. A gente vai seguir falando sobre esse assunto. Boa, valeu. Olha, no Nordeste, o apagão durou cerca de 6 horas em alguns estados. Na Bahia, houve aquela paralisação no metrô. A situação foi crítica na Bahia. Passageiros tiveram de andar ali nos trilhos. Situação muito, muito complicada. A Yumi Coano está na linha com a gente para trazer um resumo também de como foi esse apagão por lá e o restabelecimento do serviço, né, Yumi? Bom dia. Bom dia para vocês. Isso mesmo, o Nordeste foi uma das regiões mais atingidas pelo apagão. A energia só foi restabelecida totalmente depois de mais de 6 horas. A Bahia teve cerca de 6.500.000 imóveis afetados, segundo a Neoenergia Coelba. O metrô de Salvador só voltou a funcionar totalmente por volta das 6 da tarde de ontem. No momento da queda de energia, passageiros tiveram que descer e andar nos trilhos. Mas durante todo o dia, quem teve que utilizar o transporte público precisou de muita paciência. Vou ter que procurar o ônibus para o meu destino. Eu vou ver se pegar algum ali para passar lá na paralela. Aí chegar de lá, ver se eu consigo pegar outro. Vou ter que pegar o ônibus. O sufoco desse nós estamos aqui. A FEComércio Bahia estima que o apagão tenha provocado uma perda de mais de R$2 milhões por hora nas vendas no estado. Sem luz e internet, o comércio ficou praticamente parado. A coordenadora de vendas de uma loja de Salvador, Adriele Menezes, fala sobre os prejuízos. Muito prejuízo, até mesmo porque chegou algumas pessoas e não puderam entrar para pagamento, essas coisas, não conseguimos atender. As aulas não foram suspensas nas escolas estaduais, mas nos colégios da rede municipal de Salvador, aproximadamente 19.500 alunos ficaram sem aulas. Valeu, Yumi. Obrigada pelas informações. Vamos ao norte do país? No norte, só Roraima não foi afetado porque o estado não está interligado ao sistema nacional. Quem tem as informações é Vitor de Taife.
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins tiveram prejuízos incalculáveis por causa do blackout. Em Manaus, a energia começou a ser normalizada após 6 horas, até mesmo o abastecimento de água foi impactado pelo apagão. Os sistemas de distribuição chegaram a ser desligados e só retornaram após a volta da energia. O blackout ainda causou transtornos no trânsito. Zona Sul e toda a Zona Sul está sem energia. Petrópolis, Japim, Distrito Industrial, Morro da Liberdade, o próprio centro, tudo sem energia. Todos os estados da região norte que sofreram com o apagão já estão com serviço normalizado. Roraima foi o único do país que não foi afetado por não ser abastecido pelo Sistema Interligado Nacional. O serviço é fornecido por termoelétricas locais. No Sudeste, a falta de energia causou diversos transtornos. Em São Paulo, o transporte público também foi afetado. Elaine Freire está por aqui para contar tudo. Diga, Elaine. Carlinha, a circulação de trens em São Paulo ficou bastante prejudicada. A linha 4 amarela, por exemplo, operada pela Via 4 Mobilidade, operou com velocidade reduzida, maior tempo de parada. O trecho entre Luz e Paulista ficou interrompido. Até mesmo um plano emergencial com ônibus gratuitos foi oferecido para atender parte da população. Lembrando ainda que os passageiros encontraram plataformas cheias, dificuldades para embarcar em estações, cruzamentos de São Paulo ficaram com semáforos apagados, muitas reclamações na nossa central de ouvintes. Além disso, trens circularam com problemas por causa da falha, elétrica, esse apagão geral, afetando linhas como, por exemplo, 1, 2, 3, com reflexos de falta de energia, falta de iluminação, reclamações para quem circulou bastante ontem por São Paulo. Os trens estão muito lotados, eles estão chegando muito cheios. Estava paralisada a linha, não tinha energia, que era para buscar uma alternativa. Eu fiquei parado na estação Butantã, do metrô, e aí eu fiquei parado mais ou menos uns 20 minutos. Estou aqui na Roberto Marinho, tá um caos total aqui, sem semáforo sem funcionar. Aqui na região da Vila Guilherme, Vila Maria, Rua Chico Pontes, todos os faróis estão desligados. A falta de energia foi registrada na região metropolitana de São Paulo também, no Vale do Paraíba, e o fornecimento, a normalização foi feita aos poucos, então várias reclamações. Então, alguns bairros a gente não registrou problemas, em outros, moradores informaram mais de 1 hora para o fornecimento de energia. Em nota, a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, disse que registrou a interrupção de parte da sua carga nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, devido à atuação do esquema regional de alívio de carga. Ainda segundo a concessionária, a interrupção de parte da energia aconteceu de forma automática. Valeu, Elaine. No sul do país, além dos transtornos, muitos observados também, a usina de Itaipu teve que liberar mais energia. Fala, Ângelo Sfaer. Na região sul, mais de 2.600.000 consumidores foram afetados pelo apagão nacional, principalmente nas 3 capitais e municípios de maior importância econômica. O Paraná foi o estado mais problemático, com pouco mais de 1 milhão de pessoas sem energia. No Rio Grande do Sul, segundo as 2 concessionárias responsáveis pelo abastecimento local, foram 940.000 clientes afetados. Em Santa Catarina, quase 600.000 consumidores ficaram sem luz. A Itaipu Binacional, que fica no Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai, informou em nota que aumentou a quantidade de energia enviada ao Sistema Interligado Nacional. Em geral, a usina é responsável pelo fornecimento de quase 9% da energia consumida no país. A Itaipu deve divulgar hoje o balanço completo sobre o excedente de energia produzida e enviada para socorrer o Sistema Nacional. Para o ex-diretor da Petrobras e diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Udo Sauer, o apagão pode indicar que o sistema elétrico está vulnerável. Então, se de um lado houve um procedimento de recomposição, de maneira que os danos foram menores do que poderiam ter sido, isso não nos dá conforto, porque é uma indicação clara de que nós não temos, aparentemente, comprovadamente, suficiente manutenção preventiva centrada em confiabilidade, para demonstrar que o critério, por exemplo, N-2, de fato, seja viável. Outro professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortes, diz que o Sistema Interligado Nacional é positivo, mas há um ônus. O que acontece é que, quando ocorre uma falha mais significativa, uma falha mais grave, por precaução, o sistema ele vai promovendo automaticamente uma série de desligamentos, retirando do sistema algumas regiões
para evitar sobrecarga ou danos a equipamentos. Isso é uma ocorrência muito rara, muito eventual. O apagão de ontem não foi o primeiro no Brasil, mas o mais extenso da história, com 6 horas e 18 minutos de duração. Em 1999, 10 estados e o Distrito Federal ficaram sem energia. 76 milhões de pessoas foram afetadas em um dos maiores blackouts do país, causado por falhas na manutenção de subestações. 2 anos mais tarde, 2001, o Brasil viveu um racionamento de energia por 9 meses e os cortes eram programados. Havia um limite de consumo diário e a iluminação era desligada. Em 2009, segundo maior apagão da história, 18 dos 26 estados que ficaram sem energia foi causado por falha em linhas de transmissão da usina de Itaipu. Em 2018, mais um apagão que afetou, sobretudo, os estados do Norte e do Nordeste, provocado por problemas em uma linha de transmissão da usina de Belo Monte, no Pará. E ontem, mais uma vez, o rádio e a Band News FM mostraram força, agilidade. Em alguns segundos, poucos minutos, você já sabia aqui do apagão em todo o Brasil, porque você constrói o noticiário junto com a gente. Sabe aquela coisa pontual, corriqueira? Acaba de haver um pico de energia aqui, uma queda de luz. Já voltou. Tá caindo tudo. Mas a bruxa tá solta nessa terça-feira. Mas aí vem a força do rádio, da comunicação imediata. Começaram a chover mensagens. Muitas. De gente de toda parte de São Paulo, de Salvador, de Manaus. Band News de Vitória diz que também aconteceu lá. Curitiba, Porto Alegre também. Já tá feito o alerta aí, reportagem mobilizada. João Pessoa também, Fortaleza também, Rio de Janeiro, mesmo momento. Alguma coisa mais séria do que uma caixa de luz que estourou na esquina aqui da Band aconteceu. E de repente, minutos, segundos depois de um apagão, a gente já sabe. Foi nacional, pico geral. Confirmação da existência do problema, né? Mas não a razão. Ouvintes relatam queda de energia em todas as regiões do país. Estamos recebendo várias mensagens dos 4 cantos do Brasil. Dimensão dada, agilidade, dinamismo e a força de uma rede de repórteres e ouvintes espalhados pelo Brasil. Em Salvador, composições paradas. Em São Paulo ainda há registros de falta de energia em vários bairros, semáforos sem funcionar. Aqui em Brasília, uma boa parte da região sul da capital está sem energia, com problemas aqui na capital mineira e grande BH. O WhatsApp da Band News é de Porto Alegre, vários ouvintes relatando falta de energia. Sinais apagados, principalmente na zona norte daqui do Rio de Janeiro. Na Grande Vitória, semáforos estão sem funcionar. Em Manaus, os principais corredores viários ficaram com um trânsito muito complicado. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar com a sua participação. Várias mensagens dos 4 cantos do Brasil. O Carlos, Alessandra, Paulo Sérgio, Valdivino, Silon, William, Júnior, Clay, Davi, Donizete. Estamos ouvindo a rádio, parou tudo. O ouvinte sabe que a gente vai ler no ar, que a gente está acompanhando o tempo todo. Construindo essa apuração no ar, olha lá pra fora, pro outro lado do vidro e vê a redação mobilizada. Pô, isso aí não tem preço, sabe? É nessas horas que a gente fica muito feliz de fazer o que a gente faz. Obrigado, viu, gente? É sempre muito gostoso quando a gente sai do roteiro. Não é gostoso, é um fato, né? Mas é disso que o jornalismo é construído, né? Do inesperado, da surpresa, do diferente, da criança mordendo o cachorro. Olha, antes da gente falar aqui da gasolina e do diesel, Copa do Mundo Feminina de Futebol rolando, 20 minutos do primeiro tempo, Austrália e Inglaterra empatam por 0-0. Tô acompanhando o jogo aqui só da Inglaterra. Também não é aquele massacre, mas é um jogo de ataque contra a defesa. Agora, tô vendo uma inovação bacana aqui na transmissão que eu não conhecia. É na Copa do Mundo que a gente conhece as novas tecnologias de transmissão, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente viu algo parecido com o Tiratema foi na Copa de 90. Eram uns pininhos lá que pareciam de... tudo meio tosco, mal feitão e tal. Os jogadores viravam um pininho. Aí hoje a gente acha tosco, na época, né? Mas na época, meu Deus do céu, que coisa impressionante. E agora vejo uma inovaçãozinha aqui, essa semifinal é transmitida, não vi isso em nenhuma outra partida, com um campinho à direita, no cantinho da tela, em que, como se fosse um campo de futebol de botão, a gente vê a movimentação das atletas no campo todo. A gente sabe onde estão as 11 atletas de cada time. É legal para ver a parte tática, para quem gosta dessas coisas. E uma outra inovação, que tem gente que está adorando aqui, tem gente que está odiando, é a aproximação do videogame. A bola é passada, sei lá, da Carla pra Sheila. Quando a bola tá nos pés da Carla, aparece lá uma setinha em cima dela escrito Carla.
E aí, quando ela passa a bola, a setinha fica em cima da cabeça da Sheila. Sheila. Para que a gente saiba o nome das jogadoras. É legal, eu não conheço as jogadoras da Austrália, como também eu não conheço os jogadores da seleção da Austrália, a maioria da seleção da Inglaterra, pra gente saber quem é que tá jogando e quem é que tá fazendo as jogadas. Inovações bacanas aqui nessa transmissão de semifinal. Lembrando que a Espanha já está na final, depois da vitória de ontem contra a Suécia, tá aguardando a vencedora dessa partida. A gente tá de olho e vai atualizando você. Agora sim, gasolina e diesel já estão mais caros e bota mais caros nisso em todo o Brasil. A alta é pesadíssima, em 41 centavos na gasosa, 78 centavos no diesel. E como sempre, e só quando há aumento, né? A gente vê esse movimento instantâneo de mudança no preço das bombas antes mesmo do reajuste. Basta um anúncio e pimba! O preço já está mais alto. A gente tem informações ao vivo agora com Mayra de Jaimo. Mayra, bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia a todos aí da bancada e aos nossos ouvintes. Pois é, então o aumento da gasolina e do diesel começa a valer hoje, mas desde ontem vários postos de combustível já estão cobrando mais do consumidor. Então, retomando, segundo a Petrobras, a gasolina sobe 16,3% nas refinarias, o equivalente a 41 centavos por litro. E no caso do diesel, reajuste ainda maior de 25,8% ou 78 centavos por litro. E esse aumento reduz a defasagem que a Petrobras tinha em relação ao preço internacional do petróleo, segundo o comunicado divulgado pela companhia. E esse impacto já chegou no bolso do consumidor, como relatam os ouvintes de todo o país que estão pagando mais caro desde ontem. O aumento nem sai e os caras já faz alterações na bomba. O engraçado é que quando tem desconto, leva 2, 3, uma semana para eles colocarem na bomba o desconto. Que chega, significa nada no desconto. E agora para o aumento, eles já aumentam antes da notícia chegar. Já estão remarcando. Gasolina de 5,17 foi para 5,77. O etanol que estava 3,9 foi para 3,19. Acabei de abastecer o carro aqui na Zona Sul e já estão remarcando combustível. Se não fosse aumentar só a gasolina e o diesel, eles também estão subindo o etanol, tá? O álcool. Eu fui abastecer, o frentista e o gerente ainda brincou comigo. Acho melhor você já completar porque vai aumentar 40 centavos, ele falou. O presidente do sindicato que representa os revendedores de combustível do estado de São Paulo diz que considera essa prática errada. Mas José Alberto Paiva Gouveia disse que existe uma explicação contábil para isso, que muitos postos aumentam antes para conseguir ter dinheiro para comprar o combustível reajustado na hora de renovar o estoque. Valeu, Mayra. Agora... Fluxo de caixa serve pra isso, né? Exato. Pô, tá bonito, então. Bota na lomba do consumidor. Agora, Mayra, não sei se você tá num posto agora, ou se já circulou por alguns, certamente já. Eu paro num posto a caminho aqui da Band, geralmente para comprar um café e um pão de queijo. Hoje eu não parei, mas eu passei e dei uma olhadinha nos preços ali, uma bisoiada, tá valendo a pena o etanol, hein? Tá valendo a pena o etanol. Nesse posto tava 5,50 a gasolina e o etanol tava 3,45. Então é aquela conta, né? Você pega o preço da gasolina, multiplica por 0,7. Se o resultado for maior do que o preço do etanol, vale a pena etanol. Então, nesse posto em que eu passo, e eu entrei na reserva hoje, tá valendo a pena. Você abastecer com etanol que não aumentou, né? Pelo menos não tem que aumentar. Se alguém aumentou, é muita picaretagem, porque esse aumento é só pro diesel e pra gasolina. Ô Mayra, você teve essa sensação também de que tá valendo mais a pena abastecer com etanol? Sim, na verdade, a gente até falou um pouquinho disso semana passada, porque a cana-de-açúcar está numa safra muito boa, então tem excesso de etanol, tem muito produto no mercado e eles precisam vender para aliviar o estoque, então fica um pouquinho mais vantajoso que a gasolina, só que agora a tendência é o etanol subir também, ainda fica mais vantajoso que a gasolina, mas vai ter uma margem para subir um pouquinho, porque os próprios produtores estavam reclamando desse preço mais baixo, que tinha que estar porque a gasolina estava baixa e eles precisavam vender. Então a tendência é que suba um pouquinho mesmo, mas ainda assim fique mais vantajoso naquela relação que a gente faz de 70%, Megali. Valeu, Mayra, bom trabalho. Para vocês também. Valeu. O advogado de Jair Bolsonaro admite que recomprou o relógio Rolex dado de presente pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente. O item, segundo a Polícia Federal, foi vendido nos Estados Unidos pelo ex-ajudante de ordens da presidência, tenente-coronel Mauro Cid.
Em coletiva de imprensa em São Paulo, Frederico Wassef disse que pagou o relógio com dinheiro próprio, em espécie, no valor de 49 mil. 49 mil reais, não, 49 mil dólares. No entanto, ele negou ter feito uma operação de resgate a mando de assessores de Jair Bolsonaro depois da decisão do Tribunal de Contas da União. Chegou ao meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Eu, Frederico Wassef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito, que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, Wassef, vai lá, me compra o relógio, traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Ah, ele achou bonito e foi comprar, ué, né? Queria um Rolex, em vez de ir ao shopping, foi até a Pensilvânia. Não, já estava com viagem marcada. Olha, o direito a ser trouxa é garantido na Constituição. Não é proibido você fazer papel de otário e acreditar numa explicação sem pé nem cabeça dessas do Wassef, de que da mente dele, de vontade dele, do dinheiro dele, ele falou assim, o TCU tá pedindo de volta, deixa eu ir lá, eu que não tenho nada a ver, na versão dele, né? Uhum. Eu que não tenho nada a ver com essa história, com essa pataquada, vou lá, sem avisar ninguém, embarcar num voo até a Pensilvânia, ou ele vai falar que o voo dele, a viagem dele era exatamente para Filadélfia. Nossa, coincidentemente eu fui lá conhecer o Sino da Liberdade, eu fui lá conhecer, comer aquele sanduíche de carne com queijo que é famoso. Não, ele foi até lá. Da cabeça dele, sem ninguém saber, enquanto a família Cid estava lá se descabelando porque precisava reaver esse relógio de volta. O Wassef foi lá, sem avisar ninguém, né? Da cabeça dele, deixa eu recuperar esse relógio aqui, devolver pro TCU, nem comentou nada com Jair Bolsonaro, porque comentaria. É nessa história que ele quer que a gente acredite. Este mesmo Wassef, que 2 dias atrás divulgou nota dizendo que não tinha nada a ver com nada. Agora ele tem a ver. Mas veja bem, é do dinheiro dele, é da cabeça dele, não tem nada a ver com as armações, com as trambicagens do Mauro Cid, do pai, com essa chinelagem toda. Ele decidiu do nada ir lá e comprar um Rolex para devolver ao TCU com 49 mil dólares da grana dele, algo em torno de 250 mil reais. E cadê o Patek Philippe? É a pergunta que o povo está se fazendo. Cadê o relógio de 250 mil reais que aparentemente o Wassef não se interessou por comprar de volta, porque até agora não apareceu? Esse presente que pertence ao Estado brasileiro, mas foi subtraído por essa gente e teve destino incerto. Esses relógios, só pra gente ter uma ideia. Ô Carla, você assiste um seriado chamado Succession. Succession é um seriado, aliás, recomendo. Não dá spoiler. Pra quem queira ver, não vou dar spoiler. Mas a trama é a seguinte. Um patriarca, dono de uma gigantesca empresa de comunicação, mas não só de comunicação, de parques de diversão, de transatlântico, um trilionário americano, tá ficando velho, começando a bater pino, e a trama do seriado é quem é que vai substituí-lo no comando dessas empresas, né? Ele tem 4 filhos, um lá não quer muito saber, ele quer ser presidente dos Estados Unidos, coitado, e tem lá o CFO, não sei, todo mundo querendo o cargo do cara. Gira em torno disso o seriado. Logo no primeiro episódio, o genro puxa-saco, que depois se casa com a filha dele, isso não é spoiler, mas na época era só o noivo, vai lá e dá um presente pro sogro. Um presente pra impressionar. Como é que você impressiona um cara que é trilhardário? Com um relógio Patek Philippe. Lembra, Carla? Uma caixa preta, bonita, e aí na hora que o sogro abre, ele não se impressiona, né? Mas o genro fala assim, esse relógio é muito preciso. Ele mostra exatamente o quão rico você é. Então é isso. É esse o relógio que por algum motivo... Aliás, esse é um assunto que a gente vai ter que discutir mais tarde. Temos outras prioridades agora, que é saber o que foi feito, mas depois a gente precisa saber por que foi feito. Por que a Arábia Saudita ficava dando esses presentes para Bolsonaro?
Por que o Catar tinha essa paixão tão avassaladora pelo nosso presidente? Quando a gente junta os presentes que a Arábia Saudita ofereceu a Jair Bolsonaro, a gente está falando de um valor muito maior aqui de revenda do que os presentes que a Arábia Saudita ofereceu a Donald Trump. Se você somar Donald Trump e os 8 anos de Barack Obama, presidente americano, tá? Negócios trilhardários entre os dois países. Não dá o que Bolsonaro ganhou. E quer saber? Se você somar Donald Trump, os 8 anos de Barack Obama e os 8 anos de George W. Bush, não dá o que Bolsonaro ganhou em 4 anos da Arábia Saudita, do Catar, dessas ditaduras do Golfo Pérsico. Por quê? Por que esses caras eram tão apaixonados pelo presidente brasileiro? Afinidade ideológica. Que esse papo, né? Enfim, há muitas lacunas ainda a serem preenchidas. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, saiu em defesa do pai. Porque agora é assim, né? Antes eles negavam. Lembra do Bolsonaro falando: tô sendo crucificado por um presente que eu nem sei o que é? Sabe? Essas joias... Aí vinha a Michele, né, dando uma de sonsa. Não, gente, essas joias não estão comigo. Não estão agora. Devolveu. Não, mas não estão comigo. Aí essas mentiras foram caindo e não tem mais como. Eles dizerem que não aconteceu. Aconteceu. Só que agora eles querem dizer que o que aconteceu é muito belo e justo e dentro da lei. Flávio Bolsonaro saiu em defesa do pai e alegou que as joias não eram patrimônio da União. As relógios eram, pelo que está vendo, pelo menos, até o momento que a gente tem de informação, é que isso não era patrimônio público. Era patrimônio personalíssimo do presidente da República. O presidente sabia das vendas? Não sei, aí tem que assim, vamos aguardar para ver o que é que a defesa dele vai falar. Não vou antecipar o que a defesa dele tem que fazer ou não tem que fazer. Tá? Mas o meu entendimento, olhando o que eu estou vendo pela imprensa, é que não houve absolutamente nada de ilícito feito pelo presidente Bolsonaro. Havia um fundamento jurídico que classificava, que não é ele que classifica, ele não pega presente de ninguém. Isso vai para um setor, um órgão independente, inclusive com servidores de carreira que já passaram por outros governos, como o Dilma e Temer, que classificavam esses itens, e aí a destinação que seria dada, nesse caso, foi dada como se fosse itens personalíssimos. Tudo isso aí que o Flávio falou, tirando a parte do personalíssimo no finalzinho, é verdade. Sim, esses presentes vão lá para um setor com funcionários de carreira, passam por uma burocracia, carimbo, assinatura e são incorporados ao patrimônio público do Brasil. Mas para isso, esses presentes precisam chegar até lá. E dos que a gente está tratando aqui, eles nunca chegaram. Foram desviados, enfiados na mochila de almirante, colocados na bagagem de assessor, levados na mão grande, tiveram como destino a Filadélfia, a história a gente já conhece. Não são presentes personalíssimos, é cansativo a gente ter que ficar repetindo isso aqui o tempo todo, mas como eles mentem o tempo todo, a nossa função é trazer a verdade para o nosso ouvinte. Presente personalíssimo não é um relógio Patek Philippe de $250 mil, R$250 mil. Presente personalíssimo é algo que não ultrapasse os $300 e que seja de fato algo muito pessoal. Uma gravata estilizada ali com uma metralhadorazinha. É um presente bem pessoal. Não custa mais de R$300. Uma garrafa de vinho que não ultrapasse os R$300 com o rótulo que venha com o nome do presidente. Personalíssimo. Relógio de $50 mil, negativo, e o Flávio sabe muito bem disso. A Polícia Federal ainda analisa o material apreendido na operação deflagrada no último dia 11 e que teve entre os alvos o próprio Mauro Cid, o pai dele, Mauro Lorena Cid, e Frederic Vassef. A quebra de sigilos de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele chegou a ser pedida pela PF e depende ainda de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ainda nesta terça-feira, a Justiça de São Paulo encaminhou ao STF a investigação sobre as joias apreendidas pela Receita com uma comitiva do Ministério de Minas e Energia no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Você se lembra aquele estojo feminino que foi trazido na mala do assessor do Bento Albuquerque, que nunca foi declarado alfândega, e aquele outro entrou sem ser percebido, e chegou às mãos do presidente Jair Bolsonaro. E chega desse assunto por hora, gol da Inglaterra, 1-0 em Inglaterra na Austrália. Outros destaques. A Câmara dos Deputados adia para a semana que vem a reunião que vai definir a votação do novo marco fiscal. Ontem, Arthur Lira voltou a falar sobre mal-estar criado pelas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o governo tem pressa,
quer que o projeto seja votado até o fim deste mês. Mais informações com André Viana. A Câmara adia para a semana que vem uma definição sobre a nova regra de gastos do governo. O Planalto tem pressa, mas o presidente da casa, Arthur Lira, puxou o freio de mão junto com os líderes partidários. O movimento se deu após o ministro da Fazenda declarar que a Câmara está muito poderosa e pode até humilhar o Senado e o Executivo. Ontem, Lira voltou a criticar a fala de Fernando Haddad. Nós ficamos surpresos, né? Eu, como disse na minha nota, eu acho que foi inapropriado, talvez um relaxamento excessivo do ministro numa entrevista. Não vejo o clima para a lide que foi criada, né? E a Câmara, como instituição, como o Senado, trabalham sempre com harmonia nesses temas. Não há nenhum desencontro com relação a isso. Portanto, se não houver mais nenhuma sofreguidão do lado de lá, eu penso que os deputados e líderes não gostaram, né? A Câmara tem feito, desde a PEC da transição, eu faço questão de dizer, num governo anterior, tratou de dar todo o conforto para esse governo nesse ano. Sem a PEC da transição, o governo não teria a tranquilidade orçamentária que tem, o arcabouço fiscal, a inédita reforma tributária e o CAF. Então, todas as condições a Câmara deu. Então, por algum motivo, não temos interesse nenhum em promover nenhum tipo de acirramento de ânimos, mas o posicionamento foi necessário. Uma nova pesquisa Genial Quest aponta uma alta na aprovação do trabalho do presidente Lula. Passou de 56% em junho para 60% agora. A desaprovação, por sua vez, recuou de 40% para 35%, pesquisa divulgada agora cedinho. Outros 5% não sabem ou não responderam. Entre os evangélicos, pela primeira vez, a aprovação superou a desaprovação, 50% versus 40%. A avaliação positiva do governo também cresceu, passou de 37% em junho para 42% agora. Outros 29% classificam a gestão de Lula como negativa e 24% como regular. Para 34% dos entrevistados, a economia melhorou nos últimos 12 meses. 39% dizem que ficou do mesmo jeito e 23% acham que piorou. Pesquisa Genial Quest ouviu mais de 2.000 pessoas entre os dias 10 e 14 de agosto. Margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Oba! Noite de Copa do Brasil. O Flamengo tem o resultado, o Grêmio tem a esperança, o São Paulo tem a torcida e os reforços, o Corinthians tem uma invencibilidade de 11 jogos. É uma super quarta-feira com camisas muito pesadas em campo. Reportagem da Band News FM está de prontidão já às 7h41 da manhã. Pedro Dobal está no Rio de Janeiro. Juan Romero em Porto Alegre e Jordana Araújo no Morumbi, em São Paulo. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. O Flamengo vai receber o Grêmio depois de vencer o jogo de ida por 2-0. Mas ontem o clima esquentou de novo, gente, no treino do Rubro Negro. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo na Gávea, Dobal? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, clima de bastante turbulência nos bastidores do Flamengo. Ontem, durante o treinamento no Ninho do Urubu, teve mais um episódio de desentendimento. O volante Gerson e o lateral Varela acabaram brigando. O uruguaio fraturou o nariz depois de receber um soco do volante. Depois o Flamengo publicou uma nota nas redes sociais, minimizou o episódio, minimizou o ocorrido, disse que foi apenas um entrevero entre atletas num treino bastante disputado e que depois o treinamento seguiu normalmente. Fato é que até agora o clube não anunciou nenhum tipo de punição para nenhum dos dois atletas envolvidos nessa briga. A gente lembra que há menos de 3 semanas, no fim de julho, teve aquele outro episódio envolvendo a agressão ao atacante Pedro. O preparador físico Pablo Fernandes deu um soco no rosto de Pedro. Pedro depois acabou sendo suspenso por um jogo, recebeu uma multa porque teria se recusado a fazer o aquecimento durante uma partida contra o Atlético Mineiro, e Pablo Fernandes foi demitido. O técnico Jorge Sampaoli hoje comanda mais um treino, vai ter mais um treinamento antes da partida contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. E o técnico Jorge Sampaoli não vai contar com o lateral Wesley, ele está cumprindo uma suspensão. Para ocupar esse lugar, Varela ainda é dúvida, justamente Varela,
que fraturou o nariz, por isso ainda não se sabe se realmente vai ser ele que vai entrar no lugar do Wesley. Caso entre em campo, ele deve usar uma máscara para proteger a região do nariz depois dessa fratura que ele sofreu durante essas agressões. Lembrando que o rubro-negro tem a vantagem de 2 gols, venceu os gaúchos por 2-0 em Porto Alegre no jogo de ida, gols marcados por Gabriel Barbosa e também por Bruno Alves, gol contra. E como não tem mais aquele critério de desempate, né, com gols fora de casa, o Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença e avança à final da competição. Caso se classifique, o Flamengo vai disputar o título pela 9ª vez. Vai ser o clube com mais finais na competição na história, ao lado justamente do Grêmio. Hoje, o Clube da Gávea é o atual campeão da competição, conquistou o tetracampeonato ano passado em cima do Corinthians. E para a torcida do Flamengo, é muito importante vencer a Copa do Brasil, porque o time já perdeu 4 títulos que poderia conquistar esse ano. Foi a Recopa, a Supercopa, o Carioca, o Mundial e na última quinta-feira teve a derrota para o Olímpia. O Flamengo se despediu da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em quarta posição, 15 pontos atrás do líder Botafogo. Se não passar hoje, sempre resta o MMA, né? O que tá acontecendo, gente? Tem umas gotinhas de Rivotril na água desse pessoal, tá louco. Pelo amor de Deus. Né? Rivotril na caixa d'água já. Agora eu senti ênfase especial ali em cima do Corinthians. Você ouviu, né, Sheila? O Pedro Dobal. Bom, do Rio de Janeiro a gente segue agora para Porto Alegre, para um cenário conhecido nosso. Juan Romero tá em frente ali ao chalé da Praça 15, porque a gente conhece aí o mercado que tá nas suas costas aí, Juan. Onde comemos bergamotas. O Megali comeu, exatamente. É verdade. Exatamente, Carla, Sheila, Megali, bom dia a vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na Band News FM. Aqui atrás vocês já deram um rolezinho em maio, quando vocês vieram iniciar as comemorações dos 18 anos da Band News FM. Por aqui, muita movimentação de torcedores gremistas. Claro, tá um friozinho de 16 graus, deve esquentar agora durante a tarde. Então, muita gente utilizando jaquetas com o emblema do Grêmio também. Inclusive, eu vi alguns colorados passando por aqui com jaqueta também do Internacional. Mas o foco, obviamente, é o Grêmio, que já está praticamente confirmado para esse duelo de hoje à noite contra o Flamengo, lá no Maracanã. A maior ausência sentida pelos gremistas, pelo próprio técnico Renato Gaúcho, é do zagueiro Jeromel, que vai ser poupado dessa partida decisiva contra o Flamengo. Ele que deve voltar no jogo, o próximo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro. O Grêmio já está praticamente confirmado. A escalação é Grando, o goleiro, João Pedro ou Fábio na lateral esquerda, o zagueiro Bruno Alves, Rodrigo Eli na lateral direita, Reinaldo, Vilhaçante e Carbacho, esses dois que estão de volta, não jogaram no jogo contra o Fluminense, a vitória por 2-1 e agora jogam no jogo contra o Flamengo, PP, Bitelo, Ferreira e Luiz Soares, el pistoleiro, que é a grande esperança do torcedor gremista para essa partida. É uma partida em que o Grêmio deve ter a sua remontada, afinal é difícil fazer 3 gols, reverter essa vantagem que o Grêmio precisa fazer lá no Maracanã, e é o otimismo que está tomando conta aqui do pessoal da torcida gremista. Mais cedo, antes de me preparar aqui para a entrada, quando eu estava me posicionando, eu dialoguei aqui com alguns torcedores gremistas, eles me disseram que confiam no Grêmio e se agarram muito nessa má fase do Flamengo, essa eliminação do time carioca para o Olímpia na Copa Libertadores, aquela derrota acachapante por 3-1, e muita gente se agarra nisso e na boa fase que o tricolor gaúcho está vivendo, especialmente depois dessa vitória aqui na Arena do Grêmio por 2-1 sobre o Fluminense. Então a expectativa é de remontada, muita gente com o otimismo lá em cima, o céu inclusive de Porto Alegre está ajudando porque está azul, e azul é a cor do dia aqui em Porto Alegre, nesse exato momento. Megali, Carla e Sheila. Eu ia dizer, o Juan ele tá super equilibrado, sem clubismo, sem demonstrar qualquer tipo de emoção, né? Só trazendo informações, mas esse final, Juan, não é por nada não, mas entregou. Dá aquela entregada, hein? Entregou. É isso mesmo que a gente entendeu ou não? Essas palavras não saem da boca de um colorado. Se eu for revelar o meu time aqui, eu vou apanhar do pessoal que tá passando por aqui no Largo do Lênin Pérez, na frente do mercado público. Eu tô com azul por baixo, mas é que tá muito frio, por isso que eu botei um cinza aqui. Tá 15 graus, a expectativa é de que chegue a 30, então até o início da tarde eu já vou estar
com a roupa azul à mostra. Mas tá muito frio, então por isso que eu reforcei a minha roupa. Se eu for falar o palpite que eu tenho, o que eu espero, aí sim eu vou apanhar e eu corro o risco de não ficar até o fim do Jornal Band News. Nem precisa, né? Tá bom. Já entregou. Já entendemos. Agora, o Grêmio estava morto, né? Quem ressuscitou o Grêmio foi o próprio Flamengo, com essa crise aí de troca de sopapos. Time que esqueceu como é que joga a bola, entra desanimado em campos, na fim de nada. E aí o Sandro Badaró nos chama a atenção pro fato de que o médico do Flamengo, o Márcio Tanuri, também é médico do UFC. Ele foi, é real, e foi ele que foi acudir o Varela ontem. Deve ter olhado lá o ferimento e falar, isso aqui não é nada, guerreiro, vai lá, dá mata-leão, né? Pega e enfia aquele cotonete com tudo, assim, dentro do nariz. Tapa no rosto, parar vai, o sangramento. Segue, né? Cara, piada Vaselina pronta, né? na sobrancelha e boa. Isso. Olha, vamos fazer contato com a Jordana Araújo, que está com a gente aqui também, na capital paulista. São Paulo enfrenta o Corinthians no Morumbi, depois da derrota do São Paulo por 2-1 no primeiro jogo. Corinthians tem a vantagem do empate. Jordana Araújo, conta tudo nessa expectativa sobre a qual a gente falou logo no comecinho do jornal, aqui às 7 da manhã. Bom dia, Jor. Bom dia, Sheila, bom dia, Megali, e a todos que acompanham o Jornal da Band News FM. Falamos diretamente do Portão 1 do Morumbi, palco dessa semifinal entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians tem a vantagem por aqui, mas o clima é de muito otimismo. Bastante torcedores do São Paulo passando aqui em frente ao estádio, falando, dando seus palpites, né? Muitos apostando na vitória do São Paulo em tempo normal, né? Lembrando que o São Paulo precisa vencer. Um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis e em caso de 2 gols, o São Paulo leva a classificação no tempo normal. Bom, falar um pouquinho sobre a preparação das duas equipes. O técnico Dorival Júnior comandou o último treino ontem no CT da Barra Funda e o que se viu é que Lucas Moura vai ganhar a vaga no ataque. Ele começa entre os titulares no lugar do Luciano, que está suspenso. Ele que acabou recebendo aí o terceiro cartão contra o Corinthians, hoje não fica à disposição. São Paulo também não conta com Caio Paulista, na vaga dele o Wellington deve aparecer como opção nessa posição e fica também a grande dúvida, havia uma expectativa em relação ao Rames Rodrigues, ele vai começar no banco de reservas, é a opção do time do técnico Dorival Júnior para entrar no segundo tempo. Sobre o Corinthians, ontem mais de 32 mil torcedores estiveram na Neoquímica Arena para acompanhar o treino aberto, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O comandante alvinegro não terá problemas para escalar a equipe. Fausto Vera, que não participou do jogo contra o Coritiba, também já está à disposição, ele que ficou fora devido a problemas gripais e agora volta a ficar à disposição. Renato Augusto participou ali dos primeiros movimentos do treino e aí depois foi para os vestiários fazer um trabalho de fortalecimento de músculo. Pois bem, muita expectativa para essa partida, o Corinthians tem a vantagem. Um empate classifica a equipe corintiana e a gente vai acompanhar tudo ao longo da nossa programação. Tem muita expectativa. A Band News FM vai transmitir esse jogaço a partir das 9h20 da noite. Sai Reinaldo Azevedo, entra a nossa equipe de esportes e, claro, você vai ficar por dentro de tudo desse duelo ao longo da nossa programação. Jô, você falou o horário certinho, 7h20 da noite. Você acredita que eu ouvi 9h20? 7h20 começa a transmissão da Band News FM para São Paulo, tá? E aí, Porto Alegre, então temos esquemas diferentes aqui. Porto Alegre, a partir das 8 horas da noite, já estará com a transmissão de Flamengo e Grêmio, tá? 8 da noite. Aí vai até de madrugada, enfim, a noite é uma criança. No Rio de Janeiro, essa transmissão começa às 9 horas da noite, tá? Flamengo e Grêmio, direto do Maracanã. Que colosso esse estádio, né, Sheila? Você sente o peso, Qual né? deles? Quando você passa ali em frente ao Morumbi. É caminho da Sheila pra vir aqui pro... A gente tá no Morumbi, né? A gente tá a 1 quilômetro. E a Sheila todo dia comenta, cara, hoje eu passei em frente ao Morumbi, que estádio divino, que coisa maravilhosa, que energia diferente tem aquele estádio. Você vai ver o que é aquilo hoje, Sheila, com 66 mil São Paulinos. Um espetáculo de luzes. Não garante vitória, não sei se vocês aprenderam nos últimos jogos, hoje né? você vai sentir o calor do Morumbi, Sheila. Você mora lá pertinho, né? Coloca uma regatinha, né? Tá? Você vai sentir o calor da tua casa. É isso. 7h30 da noite.
começa o sofrimento. Valeu, gente. Bom trabalho. Valeu. Valeu.